Aleluia. Glória a Deus. Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O Senhor é digno de ser louvado. O Senhor é digno de ser exaltado. Nós nos reunimos neste lugar como filhos de Deus, mediante a obra de Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo Jesus. Através desse sacrifício, nós podemos nos apresentar diante do nosso Pai. E com tanta liberdade, nós, como filhos, podemos nos aproximar do nosso Pai Celestial. Por isso, Senhor, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação é para o Senhor. Somente o Senhor é digno de ser adorado, de ser exaltado. Aleluia! Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia! Minha canção, Aleluia. pra sempre louvo meu Salvador. Glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Você pode tomar o teu assento, fique à vontade. Estamos reunidos, para celebrar um culto ao nosso Deus. Nós chamamos desse nosso culto de Natal, nossa cantata de Natal, enfim. E você é nosso convidado, É uma honra receber você na casa de Deus. E no meio da semana, um culto atípico. Normalmente, nós nos reunimos no domingo. Mas que bom que você veio, que bom que você está aqui. E eu quero compartilhar uma palavra com você, falando um pouquinho a respeito do nosso Natal, O dia do Natal está se aproximando, então nós queremos trazer uma breve reflexão. Eu coloquei o título assim, Natal, uma linda história real. Amém? Olha que coisa boa, Então, o Natal, ele é uma linda história real. Porque existem bastante, como em tudo, nesse mundo, as coisas de Deus, as coisas que Deus deixou para nós, elas são deturpadas muitas vezes, Então, já que o inimigo ele não consegue vencer, porque ele já é derrotado, ele usa as coisas, pega as coisas de Deus e vai diluindo ela, se as coisas de Deus estão apontando para uma direção, o reino das trevas ele pega aquilo que é verdade e vai tirando, dos trilhos, vai tirando. Quando você vê, nós comemoramos muitas vezes algumas coisas que não fazem o menor sentido, do que aquilo que era originalmente, para o propósito ao qual Deus originalmente criou. E a natalidade, ou o Natal, o nascimento do Salvador, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, de Jesus Cristo, Filho de Deus, ele também é assim. Nós nos reunimos, as famílias se reúnem nos finais de ano para comemorar o Natal. E a gente já falou em outras oportunidades, que em muitas vezes, em muitas ocasiões, o aniversariante ele é esquecido, é deixado de lado. Então, o intuito, de quando a gente ministra um culto de Natal é fazer menção, do verdadeiro significado do Natal. Então, eu quero fazer uma leitura aqui com você. Então, guarde na tua memória, Natal, uma linda história real. Então, não é o conto da carochinha, Natal não é o Papai Noel entrando pela chaminé, o velhinho gordinho, com o gorro vermelho, que pode correr o risco de ficar entalado na chaminé. Não, não é. Não são os contos de fadas, não é as renas, não é o trenó. Então, isso são fábulas, são contos de fadas, são histórias. Mas Jesus, a natalidade, o nascimento de Jesus, o Salvador do mundo, isso é uma história real. E podemos dizer que é uma linda história real. Amém? Todo dezembro,
dizemos meio surpresos para nós mesmos: nossa, já é Natal? Você já já teve essa constatação? Né? Tudo corrido, né? A gente, de repente, meu Deus, é Natal, olha só, as casas já estão enfeitadas, né? E as pessoas já estão falando, né, nos encerramentos, né, das empresas, dos afazeres, das igrejas, enfim, né, dos departamentos, todo mundo. Já é Natal, meu Deus, já é Natal, né, o final de ano está aí, o ano passou. E o que acontece? Somos muitas vezes, né, pressionados, né, pela televisão, pela mídia, e isso nos leva, né, então a partir dessa, já é Natal. Então, a partir daí, as preocupações se tornam maiores. Por quê? Porque somos pressionados, né, pela televisão, pela mídia, que nos ataca dia após dia. Ela procura levar-nos a comprar produtos que prometem felicidade, teima em nos convencer que só somos amados, ou só amamos os nossos filhos, nossos cônjuges, nossos parentes, amigos, etc., se lhes proporcionarmos uma festa sem igual e lhe dermos presentes. Então não é assim, né? Na televisão, tudo que a gente vê na televisão é o apelo da propaganda, né? Oferecendo muitas vezes, né, produtos e serviços, viagens, que prometem uma felicidade, né? Se você viajar esse ano, então você vai ser muito feliz. Se você pegar e reunir a tua família, afinal de contas você merece, porque você trabalhou o ano todo. Então esse produto aqui vai te trazer felicidade. E aí nós vamos, muitas vezes nós mesmos, como cristãos, nós vamos levando a nossa vida também dessa forma, né? Aí o Natal para nós é mais talvez o consumismo do que propriamente lembrar do verdadeiro significado do Natal, do nascimento de Jesus. Então, como cristãos, nós temos que agir de forma diferente dos demais. Para não cair nas armadilhas do comércio e da busca desenfreada da satisfação pessoal, precisamos lembrar que a festa de Natal não é nossa, mas é de Jesus. Amém? Porque se a festa de Natal, ela é, né, no meu aniversário, no teu aniversário, você faz a tua festa, né? E as pessoas vêm e celebram você, não é assim? Né? Eu vou lá na casa do Jean, para o aniversário do Jean, então a gente vai celebrar o Jean. E Jesus foi no mundo todo convencionado que no dia 25, então, de dezembro, a gente comemora o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas então nós devemos honrá-lo, né? A festa é dele, é ele que tem que ser exaltado, é ele que tem que ser honrado, é Jesus que precisa ser o centro das nossas atenções. Porque, como eu disse, né, se eu vou na casa do meu amigo que está de aniversário, as nossas atenções estão para ele. A gente diz, ô Jean, vamos cantar parabéns para o Jean, vamos levar um presentinho para ele, vamos fazer uma festa para ele. Então, Natal, o verdadeiro aniversariante, o verdadeiro centro das atenções deveria ser Jesus Cristo. Amém? Com essa introdução, então, lembre-se, né, do nosso tema. O Natal, ele é uma história real, uma linda história real. E o primeiro ponto, então, para chamar a tua atenção, Emanuel, Deus conosco. Emanuel. O profeta Isaías, no capítulo 7 do seu livro, versículo 14, diz assim: por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Eis que a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Amém? Emanuel é Deus conosco. Então, note que, se você for, quando a gente vai falar a respeito do nascimento de Jesus, nós nos deparamos com uma série, né, de predições, de profecias, falando do nascimento do Filho de Deus. Não é verdade? Então, a própria Bíblia mesmo diz que Jesus, ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, aí nós já temos uma menção, que Jesus, ele é pré-existente, né? Então, o Cristo, ele já existia.
E aí os profetas, né, no longo da história bíblica, homens e mulheres de Deus, eles foram anunciando, olha, um dia nascerá o Filho de Deus. O Filho de Deus vai nascer, o Filho de Deus virá nessa terra. E os anos foram passando, né, na família de Abraão, na família de Abraão, Isaque, Jacó, os filhos de Israel saíram do Egito, tudo fazendo parte de um propósito de Deus para que nascesse, então, da descendência, né, de Davi, nascesse o Filho de Deus. E é muito interessante, né? Então, Deus veio ao encontro do homem na pessoa de Jesus. Então, aquilo que os profetas predisseram, aquilo que homens e mulheres de Deus no decorrer da história, aquilo que eles falaram que um dia viria o Salvador do mundo, aconteceu. Deus conosco, amém? Jesus veio à terra, Deus, né, o próprio Deus, ele encarnou, através do seu Filho, o Verbo, ele encarnou, e através de Jesus Cristo, Deus veio falar conosco, Deus veio ter comunhão, restaurar a comunhão com o homem. Você lembra, né, que desde a queda lá no jardim, o homem estava separado de Deus, e o homem por si, ele não conseguia. Sei que a chuva está dando um showzinho, né? Mas nós vamos falar, vou tentar falar um pouco mais pausado para não irritar você. Vamos lá, ver se eu consigo. Então, desde Adão e Eva, o homem estava separado de Deus. E por mais que ele quisesse, não existia nada que o homem pudesse fazer para... O homem não podia ir até Deus, mas Deus veio até nós. Amém? Nós não poderíamos ir até Ele, mas Ele veio até nós através de Jesus. Aleluia! Aquele que foi predito por homens e mulheres de Deus no decorrer dos séculos, desde a fundação, de antes da fundação do mundo. Aí tem algo muito interessante. Lá, num determinado tempo, houve o que os historiadores dizem, né, de o silêncio de Deus. Então Jesus foi profetizado, aí chegou num belo tempo, ficou cerca de 400 anos, em que o homem não tinha, Deus não falou mais, Deus ficou em silêncio. Talvez aquelas pessoas que passaram por aquele período pensaram, e agora? E agora Deus desistiu do seu plano de salvar o homem? Mas daí vem essa passagem aqui, o nascimento de Jesus. Agora, aquilo que estava no mundo espiritual, porque Jesus já existia, agora ele se manifesta fisicamente. Mateus 1, 18 a 21. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo, porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública. Decidiu anular secretamente o casamento. Mas, enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então aqui nós vemos agora Jesus. Jesus nasceu. Então esse é o verdadeiro significado do Natal. Essa é a história que nós devemos contar. Essa é a história que nós devemos levar adiante. Então, né, pense que privilégio você, pai, você tem de sentar com o teu filho e dizer: filho, sabe por que nós comemoramos o Natal? Sabe por que nós colocamos essa árvorezinha lá? É para lembrar de Jesus, o Salvador do mundo. Jesus, o Filho de Deus. Você sabia que um dia
o Filho de Deus, ele caminhou, ele andou num corpo de carne como o nosso, ele tomou as nossas dores, ele sofreu as nossas afrontas para nos tornar aceitáveis novamente diante de Deus. Ele é a nossa salvação. Essa é o verdadeiro motivo por que nós fazemos a ceia no dia 24, né, na noite do dia 24, ou para os lagianos, né, no dia 25, no almoço. É por isso, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio em carne. Lembre-se, é Natal. Jesus veio ficar perto de você. Amém? Jesus veio ficar perto de você. Amém? Ele estava lá no céu com o Pai. Aí ele veio na terra para ter comunhão com o homem. Jesus veio ficar perto de você. Segundo ponto, o Natal original. Que bom que tem ali, você pode, se não está entendendo muito bem, aparece lá. Olha só, o Natal original. É muito interessante, né? Porque às vezes nós, sei lá, vamos pensar assim, eu gosto de música. E de repente você tem um instrumento e alguém diz: "Ah, mas esse aí é original?" Ah, ele está o mais próximo possível do original, né? Ah, eu fiz umas mudanças assim, assim assado, mas está bem legal. De repente um carro antigo, né? Ah, eu comprei um carro antigo, mas é um Fusca. Comprei um Fusca 70. Ah, mas ele é original? Não, ele está bem próximo do original. Ok? E o Natal? O nosso Natal é original? O Natal que você celebra, que eu celebro, o Natal que o mundo celebra, ele é original? Aí quando a gente começa a analisar as coisas, a gente percebe, vamos ver como era o Natal, o primeiro Natal então? Eu confesso para vocês que eu não tinha percebido isso, mas daí lendo esse texto, olha só que interessante. Mateus 2, 9, 11. Mateus 2, 9, 11 diz assim: Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto levantar-se foi adiante deles, até que finalmente pousou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. Então, olha só que interessante. Esse foi o primeiro Natal, não é verdade? Esse foi o primeiro Natal. Não tinha Natal. Então, esses homens aqui, né, que a Bíblia diz, né, os reis magos ou os magos do Oriente. Então, esses homens, o que eles fizeram? Eles, não vou entrar no mérito aqui da questão, né, porque é mais profundo, mas eles, de alguma forma, eles sabiam que um dia, eles sabiam que o Filho de Deus estava para vir à Terra. E, de alguma maneira, eles sabiam que era por aquele tempo. Eles tinham aquele conhecimento, que era por aquele tempo que ia acontecer. Então, como eles estudavam, né, as coisas espirituais, eles viram uma estrela, e eles tinham o entendimento que aquela estrela indicaria onde ia nascer o Filho de Deus. Então, aqueles homens se prepararam, eles buscaram saber, né, inteirar-se das coisas, então eles se prepararam para encontrar Jesus, o Filho de Deus, né, na verdade, encontrar o Filho de Deus. Aquele ser que ia nascer, o Filho de Deus que ia nascer. Então eles prepararam seus, né, não sei, seus camelos, enfim, qual era a forma de transporte que eles fizeram, mas eles prepararam aqui ouro, incenso e mirra. E eles foram então, eles estavam vendo a estrela se movimentava e eles foram naquele curso.
não sei quantos dias de caminhada, né? Mas a Bíblia diz que eles eram do Oriente, então eles não eram daquela região, eles eram de uma região talvez um pouco mais distante. Eles viram, né, o movimentar do reino espiritual e eles foram seguindo aquela estrela. Eles foram perguntar para o rei Herodes, né, que era da nação judaica: você sabe onde é que nasceu o rei dos judeus? Quando eles viram que a coisa não ia ficar legal ali, porque o Herodes não gostou da ideia de ter um outro rei, né? Então eles foram seguindo o caminho. E aí eles viram novamente a estrela. A estrela foi levando eles, guiando eles. De repente a estrela pousa. Quando a estrela pousa, ela pousa exatamente no lugar onde Jesus estava ali com Maria. Então aqueles homens, eles pegam, né, os seus tesouros que eles tinham preparado antecipadamente e eles começam a adorar. Então, o Natal, ele é um momento de adoração. O Natal é para nos lembrar de que nós adoramos a Deus, que nós adoramos a Jesus Cristo. E nós o fazemos de várias formas, como o próprio irmão ministrou aqui nos dízimos e ofertas. Nós adoramos a Deus com a nossa vida. Nós adoramos a Deus anunciando as boas novas do Evangelho. Nós adoramos a Deus com os nossos bens materiais, com os nossos recursos. Nós adoramos a Deus com o nosso testemunho de vida, onde as pessoas olham para nós e veem que nós somos um bom exemplo, que nós caminhamos em conformidade com o que a palavra de Deus diz. Então, aqueles homens, aqui estava o Natal original. Então, quando nós nos reunimos, né, na nossa casa para fazer a nossa ceia de Natal, ou nos preparativos, ou a antecipação do Natal, pense, esses homens, eles se anteciparam. Eles antecipadamente, eles observaram, né, o mundo espiritual para saber onde ia nascer o Filho de Deus. Depois, eles tendo essa informação, eles não sabiam o local, mas a estrela ia conduzir eles se prepararam lá no reino deles, na casa deles, eles se prepararam o que eles tinham de melhor: ouro, incenso e mirra. Isso não era qualquer coisa, isso era coisa muito valiosa, muito valiosa. Eles se prepararam para celebrar, para adorar a Jesus Cristo. Então a Bíblia diz que eles se prostram, eles encontram Jesus e eles se prostram diante daquele ser. Ali era ainda só uma criança, mas eles tinham o discernimento de que aquela criança não era comum, era um ser extraordinário. Queridos, o Natal é para eu e você nos lembrar de que Jesus Cristo é o Senhor do mundo, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor de tudo. Jesus Cristo é tão importante que mesmo as pessoas que não acreditam, elas dizem, né? Tal coisa aconteceu antes de Cristo, tal coisa aconteceu depois de Cristo. Então, o mundo foi dividido com o nascimento de Jesus. Então, quando nós nos lembramos do Natal, o Natal original é adoração. O Natal original é presentear o aniversariante. Você já pensou? A gente... Você já imaginou, né? Olha quanta graça, quanto favor de Deus eu e você experimentamos durante o ano. E o ano ainda não acabou, né? O ano não acabou, ainda tem mais alguns dias. E como foi profetizado, né? Olha quanta coisa extraordinária ainda pode acontecer em nossas vidas. Mas mesmo que você apenas olhe para trás e você pensa: Jesus, obrigado. Deus conosco, Senhor, obrigado. Obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela minha família, pela minha saúde. Obrigado pelos livramentos, olha só, você está aqui. Obrigado pela minha casa. Senhor Jesus, obrigado, Deus, obrigado. Obrigado pela vida que o Senhor me proporcionou, pelos livramentos que eu tenho. Aqueles homens, nem judeus eles eram, mas eles tinham uma convicção de que o Filho de Deus ia encarnar. E eles se prepararam com ouro, incenso e mirra para presentear a Jesus, para presentear o Rei dos Reis. O que eu e você temos feito para honrar a Jesus? É muito interessante, né? Porque os finais de ano os meses que talvez a gente mais gasta, não é verdade?
compra um presentinho para um, compra um presentinho para si mesmo, né? Troca de carro, faz uma reforma na casa, né? O pessoal do material de construção fica feliz, né? Porque é prego, parafuso, geladeira e areia, brita. Por quê? Porque o pessoal faz reforma. E, queridos, lógico, isso é bênção de Deus, é assim mesmo. Mas, em contrapartida, talvez seja o tempo, o período que as pessoas menos investem no reino de Deus. Mas nós recebemos 13º, nós recebemos férias. Por que que nós recebemos mais e é o tempo que a gente investe menos no reino? E não é porque tem 2 domingos ali que a gente não vai ter culto, não é por isso. A gente poderia fazer o culto e, infelizmente, é uma constatação. E aqui, né, o pastor não está falando nada, não está faltando nada, graças a Deus. A igreja, graças à tua generosidade, a igreja ela é uma benção. A igreja, eu estou falando por causa de você, né, por causa de você mesmo, por causa de mim. Eu preciso honrar o meu Jesus. Eu posso fazer uma oferta generosa para o meu Deus. Eu posso trazer, hoje não temos essa necessidade, né, você traz de outra forma, mas eu vou falar figuradamente. Hoje eu e você também podemos trazer ouro, incenso e mirra para honrar o aniversariante. Nós podemos fazer. Então, queridos, olha, a origem, né? O Natal original é adoração e presentear o aniversariante, honrar o aniversariante. Eles se prepararam com antecedência. Eles sabiam que algo grandioso estava para acontecer, né? Algo extraordinário estava para acontecer, e eles honraram o aniversariante, e eles ofertaram na vida daquela criança. Né? Sabe-se lá quantos anos, né, o José e Maria, eles usufruíram daqueles presentes. Afinal de contas, Jesus estava ali, na manjedoura, né, num lugar muito simples, sem nenhuma condição, nasce, né, na fragilidade de uma criança, aos cuidados de um jovem casal, eu imagino, José e Maria. Talvez José um pouquinho mais velho, mas Maria era virgem, era uma menina novinha. Está ali Jesus, o Filho de Deus, aos cuidados deles. Mas para Jesus não falta nada, porque Deus ele prepara o coração daqueles que estão disponíveis para abençoar Jesus. Então, queridos, Jesus ele pode ser a igreja local que você frequenta, Jesus pode ser o teu irmão que precisa de alguma coisa que você pode suprir em nosso lado. Então, o Natal, você pode, eu até tinha comentado ali com o Rogério, né? É engraçado porque as pessoas, né, do mundo, né, que a gente diz, né, a pessoa não cristã às vezes, ou que não tem tanto contato assim, né, com as coisas de Deus, mas na época de Natal é uma coisa muito gostosa, porque todos ficam um pouco mais sensíveis, não é verdade? Né, as pessoas elas ficam mais leves, né, elas, até aquela pessoa que de repente só te cumprimenta, né, assim, ah, eita, legal, aí a pessoa diz, Feliz Natal, né, Deus abençoe você, feliz, a pessoa, né, ela se achega, ela abraça, por quê? Porque existe algo no ar, mesmo, né, que as pessoas não tenham o entendimento, mas o fato de a gente reservar uma data para celebrar a Jesus Cristo, algo começa a acontecer. Então nós como cristãos, nós devemos apresentar Jesus. E aí eu vou encerrar dizendo o seguinte: aproveite a oportunidade. Amém? Aproveite a oportunidade. Filipenses 2, do 5 ao 8 diz assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Então, aproveite a oportunidade. As pessoas estão sensíveis. Elas nem sabem por quê, mas elas estão sensíveis. Então, leve Jesus para ela. Conte a verdadeira história. Amém? Nós podemos assumir esse compromisso de contar a verdadeira história. Não é o bicho-papão, não é o boi da cara preta, não é o Saci Pererê, não é o Papai Noel. A verdadeira história é Jesus. Ele marcou a história, ele dividiu a história,
em antes e depois. Ele dividiu a história em antes e depois. Quando nós nos reunimos ou quando nós fazemos os preparativos do nosso Natal, aproveite para expressar, aproveite esses dias, né, para expressar os valores que Jesus nos deixou. Ele deixou um exemplo. Aqui a Bíblia diz que o nosso modo de pensar que seja igual ao dele, que mesmo sendo Deus, ele não levou em conta o ser Deus, ele tomou a forma de servo para abençoar as pessoas. A Bíblia diz que ele se entregou no nosso lugar. Ele, de boa vontade, ele se entregou. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. Amém? Então aproveite. Conte a verdadeira história do Natal. Eu digo para você, para sua família, para sua casa, e agora a chuva vai parar, coisa boa, né? Eu digo para você, Feliz Natal. Amém? Feliz nascimento de Cristo. É lógico que você sabe que ele não é mais um menininho, né? A gente contou a história do nascimento de Jesus, mas a Bíblia diz que ele cresceu, com cerca de 30 e poucos anos, ele começou o seu ministério, ele curou os enfermos, ele libertou as pessoas, ele ressuscitou os mortos, e a Bíblia diz que ele assumiu a nossa culpa, morrendo na cruz, mas a morte não pôde detê-lo. Aleluia! A cruz não pôde detê-lo. Aleluia! O inferno não pôde detê-lo. Ele está vivo. Ele ressuscitou, ele está vivo, assentado à direita de Deus Pai. E a Bíblia diz que um dia ele voltará para nos buscar. Feliz Natal. Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus.